Gostaria de convidar aqui à frente para mais uma palestra o Dr. Eurico Marcos Diniz de Santi. Ele que é professor e coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Boa tarde. Eu queria agradecer muito estar participando desse evento. É a primeira vez numa palestra sem terno e sem gravata, mas como eu sou praticamente o único jurista que está falando aqui, só tem administradores públicos, economistas, outros bacharéis em direito, é claro, mas digamos que estritamente nunca me senti tão à vontade como jurista dentro de tanta gente interessante. E uma revelação pessoal, esse foi um dos eventos mais interessantes dos quais eu já participei. E é curioso que dois nesse ano foram especialmente interessantes. Um, a convite da Receita Federal, que eu também fui com a PI, com Isaías, para discutir PIS/COFINS. A Receita Federal se abrindo para ouvir a sociedade e apresentar um novo projeto de PIS/COFINS, uma coisa inédita, que nesses 25 anos eu nunca tinha visto. E agora sendo recebido com esse interesse, com esse calor, pelos auditores estaduais, para discutir o principal imposto estadual, que é o ICMS. Então, alguma coisa está mudando no cenário, há uma nova estrela surgindo. Então, eu acho que há um momento especial que está acontecendo aqui entre nós e uma novidade no que diz respeito à reconstrução da ideia de cidadania, não mais um Estado que ordena, regula e determina, mas parece que a sociedade está se organizando para trazer propostas. E é essa minha contribuição, em contraposição à ideia do logo, que fez tanto sucesso do evento, desse ICMS sendo desconstruído, vou tentar trabalhar com uma outra lógica para reconstruir o ICMS, para reconstruir esse imposto. Dizem que um sujeito foi até uma universidade para saber quanto que era 2 mais 2. Foi até o departamento de matemática, eles tinham dúvidas em relação à base numérica, se binária, octal, hexadecimal. Foi no departamento de história, dependia de investigações empíricas e arqueológicas dos escritos do Mar Morto ainda, até que foram para a escola de direito e perguntaram para o primeiro advogado que encontraram. Falou, quanto que é 2 mais 2? Ele falou, quanto você quer que seja? Isso mostra um pouquinho, é uma ilusão pensar que o direito, eu entendi isso depois de muitos anos estudando direito, que o direito é uma varinha de condão que prende, solta e resolve. Não, não faz isso. Toda a lógica da relação entre direito e desenvolvimento, que busca que o direito resolva problemas, requer do direito instituições. Mas a gente no direito não sabe exatamente o que são instituições, é uma coisa altamente abstrata. Mas eu comecei a me dar conta, e numa experiência muito especial que eu estou tendo junto com o Bernardo Api, com o Isaías Coelho, o Nelson Machado, a gente fundou um think tank, um centro de cidadania, eu comecei a entender que o direito não serve para construir justiça, não é o direito que vai revelar a verdadeira verdade, mas o direito pode criar novos cenários para construir novos futuros. O direito presta para isso, para construir futuro. Então, a ideia dessa exposição é estar tentando construir um cenário de futuro, e é uma pretensão, na verdade. A grande pretensão dessa fala é convidar os senhores, auditores fiscais, para construir conosco esse cenário de futuro, para me ajudar, de alguma forma, ajudar o nosso grupo a construir um cenário de futuro. O que vem pela frente? De um lado, o Departamento de Agricultura norte-americano indica que daqui a 15 anos, no Brasil, em 2030, o Brasil vai subir o seu produto interno bruto, vai ficar em 5º lugar no mundo, isso antes dessa crise, não é? Então, o risco agora é descer um pouquinho. E o nosso desafio é, como é que a gente faz para melhorar? É possível mudar esse cenário? Que ICMS nós queremos para daqui a 5 anos? Será que a gente tem condição de pensar e redesenhar um novo ICMS? Aqui é o Dr. House. Em 2009, eu convidei para a GV, para um evento, o Richard Burd, que é do Departamento de Tax do FMI, todo poderoso, chefe do Departamento de Tax, professor de Harvard, foi ele que pensou o IVA dual no Canadá.
E o Richard Byrd disse, olha, ele ficou o tempo todo, ficou 3 dias discutindo com o José Roberto Afonso, Fernando Rezende, e depois de 3 dias, ouvindo todos os problemas do Brasil, do ICMS, do PIS/COFINS, do imposto de renda, ele falou, eu sou uma espécie de Dr. House do direito tributário. Eu conheço todos esses problemas, como o Fernando Rezende conhece, há mais de 50 anos. Então, eu conheço tudo o que eu ouvi aqui. Só que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, em toda a minha experiência, todos esses problemas juntos no mesmo país. E, então, curiosa essa experiência. E outro recado dele, que tem muito a ver com a fala do Tostes. Não sei do que vocês estão reclamando, vocês arrecadam muito. Então, é um sistema eficiente para vocês. O problema de todo o sistema é arrecadar. Vocês arrecadam muito com esse sistema, é inacreditável. E aí vem uma frase do José Roberto Afonso, acho que tem a ver com essa história, que os fiscais brasileiros, em homenagem ao Dia de São Mateus, os fiscais brasileiros aplicam cada vez melhor um sistema tributário cada vez pior. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu tenho uma tremenda eficiência, tecnologia de informação, nota fiscal, SPED, para aplicar uma legislação que não faz mais sentido. E aí, um dado curioso, em razão da fala até do Arthur, que deu uma ótima referência sobre a experiência do IVA na Europa, é que a autoridade que substituiu o Richard Byrd no FMI como diretor do Departamento de Tax, curiosamente, foi o nosso Isaías Coelho, que falou aqui também. E aí eu queria fazer uma homenagem a esses juristas brasileiros, ao Isaías Coelho. Isaías Coelho foi o primeiro colocado do Banco do Brasil, o primeiro colocado da Receita Federal, foi o primeiro em tudo que ele fez na vida dele. Ao nosso super-herói que acabou de sair, aí, o Fernando Rezende, que é outra referência e que esteve aqui presente. A um super funcionário público exemplar, que é o Nelson, pensando o Brasil em vários níveis. E o nosso querido Clóvis, só ficou o olhar aqui do Dr. House. Mas, e aqui eu quero cumprimentar o Lobato, fazer uma homenagem ao Lobato, e à Fresp, e ao Rodrigo, e a todos que organizaram o evento. Foi um evento incrível, ter trazido tanta gente séria, e especialmente que, por não ter juristas, os juristas ficam nas normas inconstitucionais. Cumprimentar o API pela fala sensacional dele, a Ana Carla foi sensacional, o Tostes, enfim, evento inesquecível. Parabéns, acho que tem que retomar e refazer, repensar esses eventos. Parabéns, Lobato, vocês arrasaram, fizeram um tremendo evento. E a gente tem bananas, a gente tem autoridades, a gente tem grandes conhecedores, eu ouvi o que esses caras estão falando. Então, estou há muito tempo ouvindo o Isaías, o Fernando Rezende, estou aprendendo a entender o API, que é economista, a gente tem outra visão. Estou entendendo o Nelson Machado, a visão de jogo que ele tem. Enfim, a gente está conversando e discutindo, então queria trocar com vocês algumas impressões. Aqui uma outra cena de filme. Eu saí emocionado, eu gosto muito de cinema, eu saí emocionado quando eu assisti Tropa de Elite 1. Desde que eu sou pequeno, eu só ouvi falar que o cinema brasileiro é ruim, tudo no Brasil é ruim, até o carrasco, até o inferno do brasileiro é ruim, porque, aliás, é bom, porque as penas são terríveis, mas falta carrasco, falta lava, falta chicote, e as penas não funcionam. Tem anistia, tem refis, tem país, enfim. E no Tropa de Elite me chamou muita atenção o primeiro Tropa de Elite, em que eu tinha um batalhão de policiais, agentes públicos do BOP, que tinham um código de honra, um código de ética, eram incorruptíveis. Quem não concordava com o Capitão Nascimento, o nosso Capitão Nascimento aqui é o Lobato, tinha que pedir para sair, porque não estava de acordo com o código de ética daquela corporação. Só que o Tropa de Elite 1 tinha um problema conceptual. Ele atacava todo o sistema em função do maconheiro, do usuário de drogas, do policial corrupto, do mau funcionário público. E quando, na verdade, não são exatamente os agentes fiscais que são problemáticos, ou a polícia que é problemática, não é o Tribunal de Impostos e Taxas, não é o CARF,
na verdade, é o sistema que induz a tudo isso. O Tropa de Elite 2 acabou com uma imagem, que era uma imagem de plano de Brasília, e com uma mensagem interessante, que, na verdade, o problema é o sistema, não é a pessoa, é o sistema. É a instituição, de alguma forma, da forma que ela está organizada. Estou falando aqui do conjunto de leis que organizam a nossa atividade. E aí a proposta do Tropa de Elite, que eu convido vocês a pensar sobre isso, que agora o nosso inimigo é outro. Não é mais atacar pontualmente a corrupção, não adianta aumentar a pena, não adianta colocar pena de morte, não adianta aumentar a multa, porque tudo isso tem custo de aplicação, de prova, processo administrativo, processo judicial, processo executivo, tem 2 trilhões para executar de custos aí, e a questão não é que não tem pagador, não tem estação, tem. O fato é que todo processo de conhecimento passa pelo processo administrativo, não conhece constitucionalidade, vai parar no processo judicial. Está aguardando o Supremo, STJ decidir. O direito não consegue resolver. Então, o problema é o sistema. Acho que o nosso inimigo é outro. É a gente mudar esse sistema juntos, e para isso a gente tem que pensar juntos. Como que é a tributação no mundo? Aqui eu estou colocando uma base de cálculo, uma base para vocês imaginarem. Dentro de uma base, eu posso constituir ou não um fato gerador. Com isso, eu faço um corte no direito. Isso é obrigação, é um fato gerador, gera obrigação, ou não é? Eu coloco um corte no meio. Isso é a própria definição do direito. Pontes de Miranda, que é um grande jurista, ele diz que, no direito, o cindir, o cortar, é desde o início. Isso é lícito, isso é ilícito. Daí eu corto de novo. Bem móvel, bem imóvel, bem fungível, bem infungível. E vou fazendo cortes para poder criar configurações e categorias jurídicas. Um bom imposto, um bom IVA, ele tem um corte só. Ou paga ou não paga, em função de um determinado fato gerador. Aqui no Brasil, a gente pega e divide isso por 27. Então, eu tenho, na verdade, ilícito, eu tenho conceito de mercadoria paulista, carioca, mineiro, eu tenho conceito de não cumulatividade para cada estado, eu tenho... vou criando lícitos e ilícitos regionais. Então, eu corto por 27. Como se fosse pouco, eu divido isso, o ESS, que está muito contaminado pelo ICMS, em mais 5.760 municípios. Tem um livro muito interessante, um dos principais livros de direito, da história do direito, junto com Kelsen e Hart, chama Normative Systems. São dois, um russo e um argentino, que trabalham com lógica e com teoria dos sistemas. E eles identificam que, para cada critério normativo que eu tenho, eu vou constituindo sistemas específicos. Eu tenho, na verdade, 27 sistemas de ICMS, tenho mais 5.760 sistemas de ISS, todos complexos, o Isaías contou, tem 271 mil regras no regulamento do Imposto sobre a Renda. E daí vem, para fechar a história, a União roubando a base dos estados, criando um novo tributo sobre o consumo, que aí o PIS/COFINS ele integra mercadorias e serviços, ele incide sobre a base do ISS e incide sobre a base do ICMS. Ou seja, para calcular PIS/COFINS, eu tenho que saber quanto que eu pago no município de São Paulo ou em Santa Bárbara do Oeste, tenho que saber quanto eu pago de ICMS em São Paulo para poder calcular PIS/COFINS. E aqui vem o PIS/COFINS incidindo sobre essa base. Cada quadradinho desse é um sistema complexo com milhares de regras. Então, eu vou construindo a base da tributação sobre o consumo do Brasil. Eu fiz a conta aqui, 5.760 municípios para constituir o cálculo do ISS, 27 estados, constituir cálculo de ICMS. Depois eu tenho 56 setores, porque o PIS/COFINS incide por CNPJ. Para cada empresa eu tenho um regime especial. Uma coisa é agroindústria, frango, carne, telha, como é no ICMS. Daí você multiplica 5.760 por 27,56, dá 8.709.120 sistemas. Então, é com isso que a gente está trabalhando, com 8 milhões, com quase 10 milhões de sistemas. Essa é a fotografia tridimensional da complexidade tributária no Brasil. Foi uma dificuldade apanhar essa fotografia. Cada quadradinho desse é um sistema com milhares de regras. É com isso que a gente está mexendo. E aqui
para complicar ainda mais, eu tenho 10 milhões de sistema. Daí eu delego para 200 milhões de brasileiros, cada um interpretar o seu sistema. Aí é a festa do caqui, porque cada um vai interpretar a legislação de uma forma, vai constituir o seu próprio sistema. Vocês acham pouco? Tá bom. Retroage isso para 5 anos, porque a cada dia eu tenho um novo sistema. Então, como o prazo decadencial é 5 anos, então eu multiplico isso por 365 vezes 5, então eu tenho a nossa complexidade para quem vai aplicar o auto-infração hoje em dia, que são 10 milhões de sistema, modulados por 5 anos, cada dia eu estou mudando o sistema novamente, e criando essa super complexidade e obrigando ainda o contribuinte a interpretar corretamente a legislação tributária. Isso dá ensejo ao que eu chamo de a maldição do lançamento por homologação. Essa é a imagem da maldição do lançamento por homologação. Minha dissertação de mestrado foi sobre lançamento. E, então, naquela época, há 50 anos, o lançamento foi uma coisa inovadora, porque era difícil a agente fiscal ir até o estabelecimento. Então, poxa, nada mais razoável, uma legislação simples, ele mesmo interpreta, ele mesmo paga, não tinha sistema de informática na época, e está tudo resolvido e a gente fica para homologar isso. Criou-se uma série de problemas para saber se a homologação é do crédito ou do pagamento, ou 1000 coisas que vocês conhecem, que criaram teses 10 anos de decadência e prescrição. Mas o que significa, depois de 20 anos, ter escrito sobre isso, eu me dei conta o que significa o lançamento por homologação. A lógica é essa. Conforme disse o Renato Vilela aqui, todo secretário de Estado está preocupado em garantir a arrecadação. Então, é a missão política dele. Se ele não consegue fechar o orçamento, ele está demitido. Então, o job dele é fechar o orçamento. Então, ele pressiona o contribuinte. Só que cria uma lei hipercomplexa como essa, que tem 10 milhões de critérios normativos. E, como ele não consegue interpretar e dar conta disso, ele faz o quê? Ele obriga o contribuinte a interpretar essa legislação. E aí, esse contribuinte, ele é obrigado a informar o faturador através de um super sistema de informática, tem um SPED para isso, que ele informa na hora. Aliás, o faturador não é mais a saída da mercadoria, porque o SPED primeiro pede autorização, então o faturador acontece dentro do sistema, não acontece mais fisicamente. Ele pode pagar o tributo imediatamente na rede ultra informatizada que o Brasil tem e detém essa tecnologia, e ele é obrigado ainda a interpretar a lei. Isso ninguém merece. Eu estou parando de dar aula porque eu não dou mais conta de interpretar a lei e enfrentar a pergunta de aluno se isso é lícito ou é ilícito, se está certo ou está certo. Já não existe mais critério. O que cria o lançamento por homologação? E depois eu tenho uma lógica que o contribuinte é obrigado a interpretar a legislação. Não, tudo menos isso, tudo menos isso. Não, interpreta. Interpretou com dolo, fraude ou simulação. Ou então você constitui um MEI só para pagar menos tributo. Mas se eu for empregado, eu pago 50%, se eu for MEI, pago 1%. É óbvio que eu fiz por isso. Não, planejamento tributário. Enfim, eu crio uma série de problemas, uma série de complexidades, uma série de debates infrutíferos jurídicos. Eu lembro de um tema que foi uma argumentação, por que o mel é produto industrializado por causa de PEI, vocês sabem? Porque ele é feito pelas abelhas operárias. Então eu vou trabalhando com esse tipo de argumentação, e aí não acaba o debate, nunca. O que provoca o lançamento por homologação? Até, além de ter gerado a minha dissertação de mestrado. Ele cria mais interpretações, mais dificuldades, mais legalidade, mais generalidade. Ele cria mais insegurança jurídica, que se tem dinheiro, eu contrato Pinha do Neto, com a Fernanda ali, se não contrato outro escritório e não vou ter o mesmo direito, a mesma qualidade do direito. Ele cria mais desigualdade, cada interpretação um direito, um crédito. Ele cria mais fiscalização e aí não vai chegar nunca a ter fiscal, nem julgador tributário. Cria mais contencioso. O Brasil tem 200 vezes mais contencioso que qualquer lugar do mundo. É um absurdo o que é aqui de contencioso, e mais incerteza, é o que a gente está vivendo, que é a história do nosso ICMS, mais ou menos, que ninguém dá conta de interpretar, então delega ao contribuinte a obrigação de interpretar. O nosso desafio aqui é você tirar essa insegurança jurídica do contribuinte e
matar no peito e trazer como sendo um problema de Estado, como um problema nosso, dos auditores fiscais e da sociedade. Trazer a complexidade, que é um problema do contribuinte, dados da Pricewaterhouse, a que se gasta 2.600 horas para poder cumprir as obrigações, como ser um problema de Estado. Vamos resolver essa complexidade. E tem um outro problema aí, além de tudo, toda a informação é escondida para o sigilo fiscal. Então, não tenho acesso a esses dados. Levantamento meu, decisão de segunda instância de tribunais, de 27 estados, só 11 abrem as decisões de segunda instância. E aí, o que acontece? O que gera essa hipercomplexidade? Eu crio mais direito, mais regulamentação. Quanto mais direito, a diferença entre o corte ilícito e ilícito desaparece. Porque tudo pode ser lícito, tudo pode ser ilícito. Então, é o que se chama planejamento tributário. O cara simplesmente está trabalhando dentro da complexidade do sistema. Tudo aí é jurídico, tudo aí pode ser lícito. Tudo depende da interpretação. Acabou o universo do direito. Então, não adianta tentar prender, fazer norma antilisiva, porque o problema não é de moral, ética, o problema é de hipercomplexidade. Daí, eu faço o quê? Quando não consigo dar resposta, eu obrigo que o contribuinte interprete. Crio mais lançamento por homologação. E isso, daí eu encho de papelada o Estado, com essas informações que ninguém dá conta de verificar. Aí eu começo a criar mais autos de infração. Isso gera mais contencioso, isso gera um inchaço da máquina pública, mais FASESP, mais Procuradoria-Geral do Estado, mais tribunais, mais conselhos, mais Poder Judiciário. Poder Judiciário, 50% da quantidade de processos são de matéria fiscal, que ninguém dá conta de entender. Você vai dar aula sobre isso, as decisões do Supremo não fazem sentido, do STJ não fazem sentido, tudo perdeu sentido, na verdade. E retrato disso, menos arrecadação, menos direito, menos justiça, uma tremenda insegurança para vocês que aplicam o direito, porque não tem critério jurídico nenhum. E aí se cria mais direito, mais insegurança, mais autos de infração, mais contencioso, mais estrutura, mais gasto público, mais tributo, mais execução fiscal, menos arrecadação, menos direito, menos justiça. A gente está mais ou menos nesse círculo vicioso. Como sair daí? Uma sugestão, um caminho possível. Juridicamente, eu tenho que ter simplicidade, significa menos critérios jurídicos. Não dá para ter 10 milhões de critérios jurídicos. Menos critérios. O que é lícito? O que é ilícito? Isso vai facilitar enormemente a todos os contribuintes e a aplicação das autoridades que realizam a aplicação, a concreção da lei. E aí a gente começa a criar um novo cenário a partir dessa tristeza, do pântano da tristeza do sistema tributário brasileiro. Primeira ideia, uma ideia de reforma qualitativa do sistema. Todo debate sobre ICMS vai acabar em quem vai ser afetado, quem tem benefício fiscal, os estados que praticam guerra fiscal. Então a gente sabe que é um debate fadado ao fracasso. A gente fez parte do debate sobre o PIS/COFINS, vai barrar sempre nos regimes especiais e tudo mais. O Fernando Rezende é um herói, está debatendo reforma faz muito tempo e já se deu conta que, por aí, a coisa não pega, porque eu tenho que peitar um debate com todos os contribuintes do PIS/COFINS, depois peitar um debate com os estados, os contribuintes do ICMS, especialmente os que têm benefício fiscal, e tem que peitar os 5.760 municípios, porque é um absurdo eles terem ISS. E aí trava o debate politicamente. Então, a ideia, e aqui é uma proposta para o Rodrigo, para o Lobato pensarem, uma proposta de bandeira para a Fresp, para os auditores fiscais, porque eu acredito que, estrategicamente, essa é uma categoria que pode fazer diferença e que, se sustentar uma bandeira como essa, tem, em primeiro lugar, respeitabilidade e tem voz e não tem o comprometimento de interesse que o contribuinte tem num debate como esse. Então, 4 ideias para repensar uma reforma tributária que é tendente à qualidade do sistema e não mais simplesmente a reformular e a dividir o dinheiro. E que isso aqui tem a ver com a fala bandeiras para uma nova reforma dos auditores. Uma proposta humilde, submetendo a vocês para ver o que vocês acham disso. Discutindo com o API, com o Nelson Machado, com o Isaías, a gente falou, poxa, não dá para ficar falando, e o
o Fernando Rezende sempre dizia isso, não dá para ficar falando de um projeto de reforma. Vamos pensar primeiro em ideias, diretrizes. A gente pensou, primeiro, eu quero simplicidade e transparência. Todo mundo concorda? Sim. Todo mundo quer simplicidade e todo mundo quer transparência para poder entender esse sistema. Depois eu quero equidade. Alguém é contra equidade, justiça? Não, todo mundo concorda com equidade, com justiça. E neutralidade, ou seja, o sistema tributário não vai interferir no mundo de negócios. O Isaías sempre diz isso para mim, eu demorei para entender. Ele falava, olha, o sistema tributário não vai induzir o país do turismo ou a indústria, ele só não vai atrapalhar a sociedade. Tem que atrapalhar o mínimo e arrecadar o máximo possível, mas atrapalhar o mínimo, ele ser neutro. Então a gente começou a identificar, olha, essas são 3 ideias importantes. A arrecadação é importante, mas a gente não quer mexer aí. A gente quer que seja neutro, a mudança vai ser neutra também. O neutro aqui quer dizer, o sistema é neutro em relação à decisão empresarial, mas ninguém quer discutir carga tributária. A carga 36 vai continuar 36. Só vamos mudar, a reforma proposta para mudar a qualidade do sistema. E aí, 4 ideias força que o Nelson Machado adiantou aqui. Primeiro, eu defini claramente, e eu acho que tem uma engenharia institucional, de colocar na Constituição de novo, definir quais são as bases de cálculo, ou seja, colocar que a base de cálculo deve ser a receita líquida de impostos. Não pode incidir imposto sobre imposto. Cada um com seus problemas. Vai começar a ter vigência esse dispositivo daqui a 4 anos, por exemplo. Eu crio um período de transição para todos os estados, municípios, a União, convergirem para esse sistema. Cada um vai ter que ajeitar a sua legislação. Eu crio um horizonte de futuro. Segundo argumento, especialmente para a questão do crédito, da tributação sobre o consumo, crédito financeiro, não cumulatividade, que é a coisa mais simples do mundo dentro de um IVA. Pagou, toma crédito, vendeu, tem débito. Faz o ajuste e resolve esse problema. Aliás, eu conversei com o Evandro de Freitas, falei, Evandro, você tem um sistema simples, débito e crédito, você consegue fazer o lançamento de ofício para todos os contribuintes do Estado de São Paulo? Eu, claro, consigo. 6 meses. Eu faço tudo isso tranquilamente. Hoje a gente já tem essa informação no SPED, só que eu tenho tantas exceções, tantas alíquotas, que isso se torna impossível. Agora, se tiver uma alíquota só, igual para todo mundo, quem vai pagar é o consumidor, não vai ter o problema do Clóvis, da banana e da cerveja, do pessoal que faz os cálculos de forma equivocada em função dessa legislação. Enfim, eu crio um crédito financeiro e coloco na Constituição. A gente junto vai fazer um projeto, o crédito financeiro vai entrar na Constituição. Transição de 4 anos. Daqui 4 anos, não como na Lei Candir, que todo ano, a cada 5 anos, avança, mas a gente faz um período de transição e vamos colocar na Constituição que o crédito é para todo mundo, para a gente garantir que o iPhone do Brasil vai ter o mesmo preço que lá fora, ou pelo menos aproximado. Não vou estar tributando sobre tributo em que lá eu pago $600, aqui pago R$4.800. Enfim, tem alguma coisa que faz parte da decisão desse sistema tributário. A outra linha, e que é tentadora, é isonomia pessoal, ou seja, nós, pessoas físicas, é que pagamos, na prática, o imposto. Então, poxa, de acordo com a renda da pessoa física, ela tem que pagar proporcionalmente o seu imposto. E não é justo que eu tenha pessoas que são sócios de grandes empresas e que recebem dividendos e não pagam nada e o assalariado paga. Enfim, vamos fazer uma transição. Então, é desejável isso, para daqui a 5 anos, vamos fazer uma transição. Alguém discorda disso? Ninguém discorda. Então, todo mundo concorda, mesmo aqueles que não pagam tributo hoje em dia, na mesma carga com uma pessoa física, sabe que é um absurdo o que existe aqui no Brasil. Então, é uma grande distorção e a gente encontra um movimento de conseguir convergência nisso. E depois, isonomia empresarial. Não tem sentido, o exemplo é do API, um eletricista que ganha R$3.000 por mês, se ele é MEI, paga 1,6%, se ele é empregado, paga 50%, que envolve imposto de renda e contribuição social para a Seguridade Social. Enfim, não tem sentido um sistema assim. Eu tenho que criar um novo diálogo de um sistema simples para não precisar de um simples que cria um fosso entre
um regime especial e um regime... Tem que criar um regime pequeno para criar assim, uma espécie de acelerador de crescimento para o empreendedorismo, para as empresas, e um ambiente tributário que cria ambiente de negócios. E aqui vem a parte mais bonita disso. Eu venho aqui, na verdade, com isso eu tenho diretivas, bandeiras, para fazer um regime de transição em 5 anos para um sistema nacional, porque ninguém paga tributo federal, municipal, estadual. Todos nós somos contribuintes nacionais, ou seja, a gente está numa nação, estamos juntos. Felizmente, diversamente da Europa, a gente não teve tantas guerras como no século passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre países tão próximos. Falamos a mesma língua, temos grandes experiências, porque a gente não consegue fazer uma convergência para propor, Lobato, uma reforma tributária da qualidade do nosso sistema. E a gente juntos, com o empresariado, debatendo com a sociedade, consegue convergir para isso. Eu conversando com a PI, o Isaías, o Nelson Machado, a gente apresentou isso para grandes empresas, pelo menos 7 que representam o PIB nacional. Todo mundo viu essas 4 diretivas, disse, a gente topa. A gente quer esse sistema, nós como empresa queremos um sistema assim. O meu sócio não se incomoda de pagar mais. Porque se ele pagar mais imposto de renda, eu posso reduzir o imposto sobre o consumo, e aí ele pode vender mais produtos, e ganhar mais mercado internacional, vai ganhar mais dinheiro. Então, para nós é bom isso. Então, a gente percebeu, as empresas fecharam. A gente da academia está pensando, poxa, isso faz sentido. E, se fizer sentido para vocês, a gente pode ter uma bandeira de convergência para trabalhar juntos, um rumo para a qualidade e discutir 1000 coisas complexas que envolvem esse debate. Ou seja, só para marcar essa ideia aqui, em homenagem ao Nelson Machado, a ideia qual que é? É pegar esse sistema complicado, eu não vou reorientar ele no amarelinho no debate do ICMS, ou no preto no debate do PiscoFins. Eu vou fazer um corte vertical, diagonal, para discutir a qualidade de todo o sistema. E todo o sistema vai ter que se orientar em razão dessas linhas força. O que eu quero? Base de cálculo clara, que não tenha imposto sobre imposto, não cumulatividade plena, e buscar igualdade e justiça. Igualdade das pessoas físicas, igualdade das pessoas jurídicas. Essa é a principal ideia que eu queria trazer, que a gente debateu e avançou nisso no CECIF. Essa outra aqui é minha. Eu venho batendo nisso, eu tenho ideia e o API fica batendo em mim. O API é terrível. Nós somos como o Pink e o cérebro. Sabe aqueles 2 ratinhos que querem dominar o mundo? Só que eu sou o Pink, ele é o cérebro, que é aquele baixinho, carrancudo e cabeçudo. Ideia, IVA nacional, versão 3.0, modelo do Brasil para o mundo. Uma coisa que eu aprendi é que a gente é criativo, a gente faz coisas interessantes, e é muito mais fácil mudar as coisas aqui no Brasil do que na Europa. Eu fui estudar um tempo na Universidade de Barcelona, na Pompeu Fabra, e tinha uma modificação de método Bolonha, de ensino inovador, de casos, tal. Falei, como é que está aí? Está nada, chega o catedrático aqui e faz o que quer. É difícil mudar a tradição de uma Europa antiga. Agora, é muito fácil mudar as coisas no Brasil. A gente aprendeu com inflação, com 1000 coisas. Enfim, já tomamos já 7-1 no futebol, a gente até ficou humilde em relação à questão do futebol. A gente aprende com a realidade. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer. Então, a ideia desse modelo IVA, qual que é? Pensem num... Eu andei conversando com vários players. Pensem que, na lógica do direito, por exemplo, muitas vezes eu uso uma terceira língua, uma outra... Quando eu tenho uma tradução entre 2 idiomas, uma estratégia é usar uma terceira língua para que consegue enxergar de fora os 2 idiomas. A ideia mais ou menos é essa. Em vez de mudar o ICMS, e o ICMS vem podre, cheio de vícios, com toda a jurisprudência sobre ICMS, sobre o debate de não cumulatividade, de um sistema que está falido, reconstruir um novo imposto. O Isaías fez reforma tributária em mais de 50 países do mundo. A gente ouviu nesse seminário toda a referência do que é um imposto bom. Mudar é difícil, porque tem as bases, eu tenho que garantir a arrecadação, tenho que pagar as contas do funcionalismo, ninguém pretende isso. Mas o governo precisa de dinheiro, eu tenho que ter fundo para a guerra fiscal. Então, por que eu não crio um imposto, mas não mais uma CPMF?
Eu tenho 51 anos de idade e há 25 anos eu estudo direito tributário. E há 25 anos eu debato pauta de governo, criação de fim social, PIS/COFINS, depois CPMF, IPMF, tributação do ICMS, na importação de pessoa física. E o tempo todo é um discurso para arrecadação. E justificável. A gente viu aqui na história do Brasil que a gente precisou disso, ajuste fiscal, uma série de movimentos, mas é hora de mudar. É hora de criar um novo horizonte. Eu não quero mais uma CPMF para arrecadar. Eu quero um IVA para mudar a qualidade do sistema. E aí a ideia é criar um IVA de 1%. Não cumulativo, perfeito, alíquota única, 1% para todos os setores, que eu rompo com essa concepção getulista, fascista, de ter regime tributário diferente para cada setor, e acabo com os lobbies dos setores. A alíquota é igual para todo mundo, 1%. Base de cálculo, valor agregado, como é um IVA 3.0 moderno. A Europa tem todos aqueles problemas, porque o IVA da Europa foi uma consolidação de IVAs antigos, que tinham mais de 50 anos. Então, foi consolidando sistemas antigos. Nós podemos ter a oportunidade, pelo menos pensando, de criar um novo IVA. Um novo IVA, 1%, igual para todo mundo. Devolução imediata dos créditos de exportação. Exemplar. Mais do que isso, esse IVA vai se tornar um modelo nacional e, com o tempo, eu vou reduzir o PIS/COFINS, vou assimilar esse referencial como tributação federal e vou incorporar o ISS, reduzir o ISS nesse IVA também. E com o tempo, eu tenho um hiperimposto que funciona bem, a gente aprende a trabalhar com ele, percebe quanto ele pode arrecadar. Eu, conversando com os meus amigos economistas, perguntei quanto que um IVA de 1% pode arrecadar, o API pode me corrigir, mas algo em torno de 16 bilhões, como se fosse uma meia CPMF. Enfim, eu começo a ter um dinheiro para poder fazer a transição do problema da guerra fiscal e do ICMS, tem um referencial do imposto que funciona em termos de qualidade e começo, ano após ano, em 5 anos, 10 anos, 20 anos, quanto tempo vocês quiserem para criar segurança jurídica e pactuar acordos. Eu faço um período de transição, o direito pode desenhar isso, eu faço um período de transição em que eu vou acrescendo esse IVA, vou diminuindo o ICMS, vou diminuindo o PIS/COFINS, vou diminuindo a tributação para o ISS, para ter um horizonte daqui a 15 anos, eu conseguir convergir todos esses tributos num tributo só de qualidade. Vou tirar vocês da rua, de ficar lavrando auto-infração, vendo documento, discutindo com o contribuinte. Vocês vão para a inteligência fiscal, vão ter um outro perfil de ação. Isso não precisa ser imposto para todos os estados. Eu posso ter uma forma incremental, pensar juridicamente. Perguntei para o Clóvis ontem, Clóvis, não tem jeito, está na Constituição. Mas a gente pode pensar como a gente pode negociar para pensar a Constituição, uma mudança gradativa, e que alguns estados vão experimentando isso e vão ressignificando a guerra fiscal. Não mais uma guerra fiscal que eu ganho roubando o crédito do outro, mas uma guerra fiscal de qualidade, de ambiente de negócios, em que eu vou atrair investimento, porque eu tenho um tributo bom, porque eu tenho uma administração tributária célere, séria, que me fala a legalidade. E aqui vem a cereja do bolo, dentro de um modelo como esse. Terceira ideia que vem vinculada aí. Uso do SPED, da nota fiscal eletrônica, só de falar eu me arrepio. Eu conheço o Eudaldo, o Newton Waller. A gente dá show para o mundo de tecnologia de informação. Então é um máximo isso. A gente tem que usar o que a gente tem de melhor para fazer o de melhor para o nosso país. Por que não usar o SPED, a nota fiscal eletrônica? Eu crio esse IVA de 1%, base igual para todo mundo. Contribuinte mais um imposto, mais uma obrigação? Não. Você não vai ter mais nenhuma obrigação. Eu faço para você. Eu calculo toda a entrada, toda a saída, você recebe todo final do mês o DARF pronto, a guia pronta para pagar o imposto. Eu não vou criar mais obrigação para você. E mais, vou ter uma convergência para reduzir todas as obrigações acessórias do ICMS para convergir para um IVA único, em que não existem mais essas obrigações. Eu assumo isso. Ou seja, é o contribuinte que vai receber o DARF para pagar e pode
fazer débito automático na conta corrente dele, o fisco simplesmente constitui. Vocês deixam de ser os cri-cris ali do São Mateus, ali, que são os cobradores de imposto, e começam a se tornar as vozes da legalidade. No direito, uma das principais funções é a dos juízes, é a função da jurisdição, jus dicere, dizer o direito. É quem fala o direito que tem importância. Numa sociedade moderna como essa, não precisa ninguém tomando dinheiro, colocando a mão no bolso do outro contribuinte. Eu só preciso ter critério, ter lei e alguém que me diga, me vocalize qual a lei é aplicável a esse caso. Se eu sei a regra, eu repasso no preço. Eu resolvo o nosso contencioso, resolvo essa ação difícil e essa relação difícil entre fisco e contribuinte. Enfim, tecnologia de informação está aí, uma nova sociedade em rede, e o Brasil, São Paulo, é exemplo, referência mundial em tecnologia de informação. A gente tem nota fiscal eletrônica, tem um SPED como em nenhum lugar do mundo. Vamos usar a favor da nossa reforma. Uma nova concepção de transparência e controle social, de uma nova sociedade em rede, com uma nova lógica de tributar e uma nova lógica de agente fiscal. E, para resumir, 10 vantagens de uma proposta como essa, de um movimento como esse: um novo paradigma de tributação sobre o consumo, um IVA clássico, que eu harmonizo com todo o mundo, me torno líder e referência para coordenar e capitanear a mudança em toda a América Latina, que vai aderir à nossa base também, com um IVA que já é modelo em todos os países do mundo, em 150 países do mundo. Cria um novo paradigma de não cumulatividade para ajudar a entender até o passado e repensar o futuro, aquela que nós quisermos. A gente tem tempo para discutir isso. A alíquota uniforme oferece estabilidade política para o imposto. Eu sempre, em direito, eu achei que eu tenho que ter uma alíquota para mais pobre, eu tenho que ficar diferenciando se o cara é mais pobre ou mais rico, se é elaborado, semi-elaborado, para poder definir a alíquota. Precisa de prova e é uma dificuldade para o direito. Então, o simples é uma alíquota para todos os setores. Não tem que fazer um lobby para beneficiar o setor de construção ou o setor de frango. Não, é uma alíquota só. Para subir, tem que brigar com todo mundo. Para baixar, tem que conversar com todo mundo. Eu dou estabilidade política para o imposto. A alíquota por fora, para não ter essa ilusão da legalidade e mentir através da lei. E deixar transparente que quem paga a carga tributária não é o setor, é o contribuinte. E deixar claro na nota dele quanto ele está pagando, para ele poder discutir tributação nas eleições. Previsibilidade, 5 anos de transição, que eu vou aumentando 1% desse IVA e vou decrescendo o ICMS. Sem vícios, limpo de divergências e de teses jurídicas. SPED, nota fiscal eletrônica, como novo paradigma de lançamento de ofício. Eliminação das obrigações acessórias para o contribuinte. Nós, do fisco, preparamos tudo para você. Ressignificação do agente fiscal, que se torna protagonista da educação fiscal. Ele dá exemplo de educação fiscal, lidera um movimento de reforma para mudar o sistema, para ajudar o contribuinte, não para cobrar mais imposto, e se torna a voz da legalidade e do direito, e líderes desse processo de transformação. Eliminação da guerra fiscal e da indústria do contencioso, que só beneficia advogado e só cria custo para todo o Brasil. Referência do simples que a gente instalou aqui, que é um exemplo de coordenação federativa que pode ajudar. Como a gente vai fazer para repartir esse dinheiro entre União, Estados e municípios, na criação de uma nova base? A gente vai debater e usar toda a experiência do simples para ajudar a pensar isso daí. Por fim, um novo paradigma federativo. A gente vai arrecadar juntos e vai reconstruir quais são os critérios mais justos para redistribuir essa arrecadação entre União, Estados e municípios e retomar o debate sobre orçamento público e despesa pública, incorporando no mesmo debate o ISS, trazendo os municípios para conversar, e o PIS/COFINS. Enfim, uma imagem da The Economist que eu já tinha esquecido, mas eu acho que o momento é de esperança, de oportunidade e melhorar o Brasil? Sim, nós podemos. Obrigado pela atenção.